Em 2010, Ana era uma jovem recém-formada e estava em busca de um emprego. Ela ouviu falar sobre uma nova área chamada área de dados, mas poucos sabiam o que realmente isso significava. Ela decidiu arriscar e mergulhar nesse mundo mesmo sem saber nada sobre isso. Agora a gente avança para 2023 e Ana é agora uma das profissionais mais requisitadas do mercado, com empresas de todo mundo batendo a sua porta e oferecendo salários cada vez melhores. O que aconteceu nesses 13 anos que transformou a área de dados em uma das mais desejadas, fazendo seus profissionais serem literalmente caçados por recrutadores? E qual é a realidade atual do mercado de trabalho pós-pandemia? Ainda continua em alta, principalmente aqui no Brasil? Para entender a explosão da demanda por profissionais de dados e o atual cenário, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Na década de 70, os primeiros sistemas de gerenciamento de banco de dados foram introduzidos, mas foi só apenas nos anos 90, com o advento da internet, que a quantidade de dados gerados começou a crescer exponencialmente. Em 2005, a frase Big Data foi cunhada, refletindo a enorme quantidade de informações que as empresas estavam começando a lidar. Mas foi a última década que a revolução realmente começou. Com a popularização da inteligência artificial e das técnicas de machine learning, a capacidade de analisar e extrair insights desses vastos conjuntos de dados tornou-se não apenas possível, mas essencial para a competitividade das empresas. E com isso, o número de vagas explodiu de uma forma jamais vistas em outras profissões. O crescimento explosivo das vagas na área de dados aconteceu principalmente devido ao período de pandemia, na qual as empresas aceleraram o processo de digitalização, desenvolvendo seus sites e construindo seus aplicativos para continuar vendendo seus produtos e serviços de modo online, já que nesse momento as vendas físicas estavam paralisadas. Essa digitalização causou o acúmulo de mais dados, pois agora as empresas elas podiam rastrear todas as ações dos visitantes e clientes no seu site, enquanto eles pesquisavam produtos, avaliavam o preço do frete e tomavam a decisão de compra ou não compra. Isso gerou uma quantidade tão grande de dados que as empresas viram a necessidade de continuar profissionalizando essa área para que pudessem realmente transformar esses dados em informação para que as pessoas conseguissem tomar melhores decisões no dia a dia. O LinkedIn, sendo um dos maiores sites de networking profissional do mundo, serve como um termômetro para as tendências do mercado de trabalho. O fato de haver tantas vagas listadas para profissionais de dados no Brasil é um bom indício do rápido crescimento e da importância dessa área no país. De acordo com uma busca rápida e super recente que eu fiz aqui no LinkedIn Brasil, há atualmente mais de 1.000 vagas para cargos de analista de dados, mais de 3.000 vagas para cargos de cientista de dados, mais de 1.500 vagas para engenheiros de dados, mais de 1.500 vagas para engenheiro de análise e mais de 1.200 vagas para engenheiro de machine learning. A soma total dessas vagas resulta num total de 8.200 vagas abertas no país, no mínimo. Sabemos que a grande maioria das vagas das empresas não são divulgadas publicamente, devido a alguns motivos que a gente pode discutir num outro vídeo. Esse número destaca a alta demanda por profissionais especializados na área de dados no mercado brasileiro. Com essas informações, fica evidente que o mercado de trabalho na área de dados está em plena ascensão aqui no Brasil, e as empresas estão em busca constante por profissionais qualificados para atender essa demanda crescente. Com o aumento na oferta das vagas para os profissionais na área de dados e poucas pessoas realmente qualificadas para trabalhar, como que fica o salário desse profissional? Quanto que ganha um profissional na área de dados? O salário para os profissionais na área de dados é bem acima da média do mercado, mesmo para níveis iniciais na profissão. Mas quais são os requisitos necessários para trabalhar na área de dados? É possível qualquer pessoa? Os requisitos para trabalhar com dados variam de acordo com a profissão que você escolheu dentro da área. Recapitulando, você pode trabalhar com análise de dados, ciência de dados, engenharia de dados, engenharia de análise e engenharia de machine learning. Mas em geral, para trabalhar na área de dados, você precisa das seguintes técnicas: domínio de ferramenta de coleta, manipulação e análise de dados, ferramenta de visualização de dados, visão de negócio, programação, estatística para análise de dados e inglês intermediário. Além dessas técnicas, as empresas exigem que os profissionais possuam algumas habilidades comportamentais também, como por exemplo, inteligência emocional, pensamento crítico e analítico, comunicação estruturada, trabalho em equipe e gestão do tempo. Atualmente, com o surgimento das inteligências artificiais, que são capazes de realizar grande parte do trabalho manual das pessoas, as empresas já estão olhando para o futuro e considerando o conhecimento em inteligência artificial como um requisito desejável para os candidatos. Apesar de já existirem cursos de graduação e tecnólogos, a oferta ainda é pouca em relação ao número de vagas que precisam ser preenchidas.
As empresas elas não podem desacelerar a inovação e esperar até que as faculdades preparem os profissionais da área de dados para o mercado. Devido a esse cenário, as empresas elas estão contratando profissionais com ensino superior completo em qualquer área, mesmo sendo pessoas formadas em áreas de humanas e biológica, por exemplo. Eu sou formado em engenharia elétrica, para você ter uma ideia, e já trabalho com ciência de dados há mais de 7 anos. E trabalho com analistas e cientistas de dados que são formados em engenharia também, estatística, biologia, matemática, economia, administração, física, medicina veterinária e até direito. Desde que esses profissionais eles tenham os requisitos necessários e consigam comprovar o seu conhecimento na área por meio geralmente de apresentações de um portfólio de projetos pessoal que demonstra a capacidade desse candidato de resolver problemas usando dados, não é necessário nenhuma formação específica na área de dados. Profissionais que estão saindo de suas atuais profissões e buscam por uma migração de carreira costumam escolher alguma das profissões da área de dados, em busca de melhores salários, trabalho home office, maior impacto do seu trabalho na empresa e mais reconhecimento. A Escola de Formação de Profissionais na área de dados, chamada Comunidade DS, onde eu sou professor, possui programas de formação profissional na área de análise e ciência de dados para preparar qualquer profissional para o mercado de trabalho na área de dados. A escola já empregou até o momento mais de 200 pessoas de várias formações. Minha história começou indo para o Rio Grande do Sul, fazendo o curso de biomedicina. Para ele, meu portfólios, eles gostaram bastante, me chamaram para conversar. Então, eles estão me contratando agora, me contrataram como trainee, mas eles já me colocaram numa trilha de aprendizado para desenvolver as coisas de acordo com o que a empresa espera de mim. Feito um tecnólogo em fabricação mecânica pelo Senai Roberto Manche, aqui em Campinas. Sou engenheiro de dados na CPFL Energia. A área de dados ainda está em plena ascensão, com a oportunidade e desafios à vista. O futuro ele é promissor, mas somente para aqueles que desejam mergulhar nesse universo dos dados. Segundo o Fórum Econômico Mundial, das 10 profissões com maior potencial de crescimento nos próximos anos, 4 delas pertencem à área de dados. Além dessas oportunidades, a área de dados possui uma forte adesão à modalidade de trabalho home office. Grande parte das vagas para profissionais de dados é 100% remota ou híbrida. Porém, graças a Deus, não estamos mais no período de pandemia. E o que aconteceu com as vagas home office? Continuam em alta para a área de dados? Bom, a pandemia da Covid-19 ela trouxe uma revolução no modo como as empresas operam e como os profissionais trabalham. O home office antes da pandemia era uma opção para poucos. Durante a pandemia, esse modelo de trabalho tornou-se uma necessidade e foi obrigatório. Agora, pós-pandemia, se tornou uma preferência para muitos profissionais e uma oportunidade das empresas contratarem bons profissionais fora da bolha das grandes cidades. Não há mais limitações geográficas para a contratação. De acordo com uma notícia do G1, 11% dos trabalhadores brasileiros adotaram home office em uma resposta à pandemia. Especificamente, a região sudeste liderou essa mudança, com quase 60% dos trabalhadores em home office sendo dessa região. A pesquisa no LinkedIn destacou que o home office e o modelo híbrido são sim tendências fortes para 2023 e 2024. O modelo híbrido, em particular, oferece uma combinação de trabalho remoto e presencial, permitindo que os profissionais tenham a flexibilidade e, ao mesmo tempo, essa interação presencial quando necessário. Para os profissionais de dados, é uma flexibilidade bem interessante, porque a natureza do trabalho em dados muitas vezes exige uma concentração profunda, que você pode conseguir mais facilmente em um ambiente de home office. Além disso, as ferramentas e plataformas usadas por esses profissionais são amplamente acessíveis online. Você só precisa de um computador ligado na internet, tornando o trabalho remoto uma opção sim viável para as empresas e também para as pessoas da área. Enquanto o cenário exato pode variar de empresa para empresa, é evidente que o home office e os modelos híbridos vieram para ficar, especialmente na área de dados. As empresas estão reconhecendo os benefícios desses modelos, tanto em termos de produtividade quanto de bem-estar dos funcionários. Você pensa em migrar para a área de dados? Saiba também que, no futuro, novas profissões se integrarão na área, como, por exemplo, o especialista em inteligência artificial. O Fórum Econômico Mundial prevê que a demanda mundial por esse profissional vai crescer 40% nos próximos anos, gerando 1 milhão de empregos no mundo. Esse profissional é responsável por projetar programas que simulem a inteligência humana para resolver problemas e realizar tarefas complexas. Outra profissão é o analista de inteligência de negócios. A demanda por esse profissional vai gerar 1.400.000 novas vagas nos próximos anos. Mas o que faz um analista de inteligência de negócio, que é também conhecido como analista de BI? Bom, esse profissional ele coleta, analisa os dados para identificar padrões e tendências do mercado, fornece insights para que os tomadores de decisão tenham clareza sobre os pontos de melhoria e otimização de projetos e também as oportunidades de ampliação ou redução de investimento. Um outro profissional são os analistas e cientistas de dados.
São profissionais que usam programação, estatística e inteligência artificial para entender os padrões dos dados, alimentando os algoritmos que são capazes de gerar previsões futuras a partir de comportamentos do passado. Assim, os líderes conseguem visualizar e tomar as decisões que são necessárias no presente para poder modificar os cenários futuros. Uma outra profissão que vai incorporar na área de dados são os especialistas em Big Data. Big Data é um termo em inglês para definir uma grande quantidade de dados variados que se acumulam em volume e velocidades crescentes. Organizar todos esses dados de modo que sejam acessíveis pelas pessoas de negócio e também pelos analistas e cientistas de dados é uma das funções do especialista de Big Data. Com a contínua evolução da tecnologia e a crescente importância dos dados em quase todos os setores, uma coisa é certa: a demanda por profissionais de dados só vai aumentar no mundo, principalmente aqui no Brasil. Porém, existe um risco real acontecendo bem agora aqui no Brasil, que já está sendo discutido por especialistas de recrutamento. Esse evento que está acontecendo agora é chamado de apagão dos profissionais da área de TI. A área de tecnologia pode sofrer um apagão profissional. Isso porque a mão de obra qualificada é menor que a demanda. A Associação das Empresas de Tecnologia da Informação calcula que o setor abre a cada ano 70 mil novas vagas para profissionais especializados. Mas o número de pessoas formadas na área é bem menor, cerca de 46 mil a cada ano. O apagão está bem na nossa frente. Você está pronto para aproveitar as oportunidades ou vai deixar mais essa oportunidade passar?